Bom dia, alunos, boa tarde, boa noite. Bom, estou aqui para falar sobre as dimensões do território brasileiro de forma bem sucinta, de forma bem rápida. Bom, já falamos em um período que nós estávamos de forma presencial sobre as características e dimensões do território brasileiro. O Brasil é um país que se localiza no hemisfério sul. Vamos lembrar que a Terra é dividida pela linha do Equador. Essa linha está a linha paralela de 0 graus, ou o outro nome que nós damos para a linha paralela é latitude de 0 graus. Então, linha paralela de 0 graus. E é aqui que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, tá? Há uma pequena parte do território brasileiro, que é a região norte do Brasil, uma pequena parte mesmo, que está acima da linha do Equador. Meu Brasil aqui está uma maravilha, mas deu para entender. Uma pequena parte do Brasil está no hemisfério norte, mas a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Ainda falando sobre hemisférios, nós temos uma outra linha importantíssima. Ei, fiz errado. Cortei errado aqui, pessoal. Não tem problema não, vamos lá. Aqui, no Reino Unido. A linha corta em cima do Reino Unido. Nós temos o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério oeste e hemisfério leste, ou ocidental e oriental. Então, de lá para cá, hemisfério leste, também conhecido como oriental. E daqui para cá, oeste, hemisfério ocidental. A partir do quê? Do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, tá? Só vou anotar aqui para vocês. Meridiano Meridiano de Greenwich ou Greenwich, que está na longitude ou meridiano de 0 graus também, tá? Então, linha do Equador. Linha do Equador vai dividir a Terra em hemisfério norte e sul. Então, quando cai a pergunta aí, o Brasil está em quais hemisférios? O Brasil está hemisfério sul. O Brasil está, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, com uma pequena parte da região norte no hemisfério norte. Uma pequena, porque é cortada pela linha do Equador. Que região é essa? Os estados da região norte do Brasil, né? Roraima, Amazonas, Amapá. O Brasil está em quais hemisférios em relação a leste e oeste? O Brasil está completamente no hemisfério oeste. Olha aqui, desse lado para cá, oeste. O Brasil é um hemisfério ocidental. O Brasil está localizado no hemisfério ocidental. Tranquilo até aí? Bom, partindo ainda das linhas paralelas, eu vou apagar aqui os meridianos. Só vou apagar os meridianos. Partindo das linhas paralelas, nós conseguimos delimitar as zonas térmicas, as faixas de iluminação. E aí nós temos a linha do Equador, que é a região mais quente do planeta. A linha do Equador, até 23 graus sul, de linha paralela, 23 graus sul, é a que nós chamamos de
a área tropical, a faixa temperada sul. E até 23 graus norte é a faixa tropical norte. Essa faixa nós denominamos de zona intertropical. Zona intertropical. Por que intertropical? Porque na linha de 23 graus norte, o nome dessa linha específica é Trópico de Câncer, latitude de 23 graus norte e alguns minutos, que não é um número exato de 23 graus de latitude norte, tá? Não é um número exato. 23 graus de latitude sul também não é um número exato, esse 23 graus de latitude sul. É o Trópico de Capricórnio, que passa sobre a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então, dentro dessa faixa, nós temos a zona intertropical. Daí, as nossas canções, as nossas músicas dizerem, moro num país tropical, né? Porque nós estamos dentro de uma faixa tropical. Qual a característica de um clima tropical? Com baixas oscilações de temperatura, ou não é baixa oscilação de temperatura, com pouca oscilação de temperatura. Pouca oscilação, com temperaturas elevadas durante todo o ano, né? Com algumas ocorrências de queda de temperatura devido à entrada de frente fria, mais as áreas próximas à zona temperada que nós vamos falar agora. A região sul e sudeste do Brasil que sofre essas interferências de massas polares atlântica. Mas, no todo, o Brasil é marcado por um clima quente e úmido, tá? A característica do clima brasileiro, do nosso território. Assim também todas as regiões que estão cortadas aqui pela essa faixa intertropical. Aí você olha no continente africano, eu achei que era o deserto do Saara. Não é bem assim. O deserto do Saara está acima dos trópicos. E no meio do continente africano nós temos a floresta africana, a floresta equatorial. Aqui no Brasil, a floresta equatorial na Amazônia. Aqui no sul da Ásia, nós temos na Índia, na Indonésia, uma densa floresta equatorial também. Clima quente e úmido. São regiões quentes. Aí nós temos aqui, quase ao norte já, na linha de 66 graus norte, e 66 graus sul, o que nós chamamos de, olha o nome dessa linha, Círculo Polar Ártico para norte, Círculo Polar Ártico para norte, e Círculo Polar Antártico para o sul. Entre o trópico e o Círculo Polar Ártico e o Antártico, que está entre os trópicos, nós temos uma transição, porque de um lado nós temos a faixa mais quente do planeta e no outro extremo a faixa mais fria, que é o que nós chamamos de zona polar. O círculo polar, aqui zona polar antártica. E aqui em cima, oxe, não deu espaço aqui para escrever, vamos lá. Zona polar ártica. Tá vendo o acento aqui no meu A aqui? No Ártico? Aqui, opa, aqui. Tá vendo aí? Zona polar ártica. Melhorar aqui, né? Ixi, zona polar ártica. Vou fazer direito, né? Que é a região mais fria, os extremos mais frios do planeta.
Antes de entrar na zona temperada, vamos lá pela zona polar ártica. Clima extremamente frio, pouquíssima oscilação nas temperaturas, os invernos marcados por 3 meses sem sol, o inverno é marcado por 3 meses sem sol, e o verão já é o oposto, com 3 meses com sol, né? Sol 24 horas por dia, e à noite é sol no verão. No inverno, o oposto, 24 horas nas trevas e não tem sol, ó. Chega meio-dia, tá treva do mesmo jeito. Então essa oscilação é muito pouca, né? O que marca o verão das zonas polares é os meses sem sol e os meses com sol, tá? Mas ainda assim a temperatura mantém muito baixa, muito frio. É a partir do círculo polar ártico e o círculo polar antártico que eu defino o limite ali do que é zona polar. Antes dessas linhas, que está entre 23 graus norte, o Trópico de Câncer, ao círculo polar ártico, nós temos a zona, até fazer uma corzinha meio laranja aqui, zona temperada. Zona temperada do hemisfério norte, zona temperada do hemisfério sul. Qual a característica das zonas temperadas? Estações do ano bem definidas. As estações do ano são bem definidas. O verão com elevações de temperatura, chegando a 30, em alguns casos até 35 graus, em algumas regiões de zona temperada. Quando inicia o outono, quedas das folhas, uma ocorrência muito comum nas zonas temperadas, das árvores caducifólias, as árvores que perdem suas folhas no inverno, e que perdem as suas folhas no outono e chega no inverno com praticamente peladas, e aí ocorre a precipitação de neve. Chega na primavera, degelo, né, aquecimento da temperatura e afloramento das espécies vegetais. Marcado por as estações do ano com boas definições. Você consegue ver nitidamente o que é verão, o que é outono, inverno e primavera. Você consegue distinguir as estações do ano nas zonas temperadas. A questão aqui no hemisfério sul, nós temos poucas porções de zona temperada, porções terrestres continentais em faixas de zona temperada. Então, onde nós vemos essa paisagem de zona temperada mais nitidamente? No hemisfério norte, na Europa, na América do Norte, né, na Ásia. E nós temos o caso da Rússia, Moscou, capital Moscou. O verão chega a 30 graus no verão. A capital de Moscou chega a 30 graus positivo. Porém, no inverno, 30 graus negativos. Aí é o caso de uma grande amplitude térmica, que já é uma outra aula de climatologia. Mas o caso de Moscou é bem interessante. Aqui no interior do continente europeu, né, o mais extremo leste da Europa, e tem essa grande oscilação de temperatura. Beleza? Então o Brasil é um país tropical, mas uma pequena parte do Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Lembra que eu falei que a cidade de São Paulo é cortada pela linha do Trópico de Capricórnio, 23 graus sul, né, em alguns quebrados aí? Essa linha, abaixo dessa linha, todas as cidades abaixo dessa linha já está dentro da zona temperada. É um clima, já podemos dizer que todas as cidades abaixo do Trópico de Capricórnio é um clima temperado? Não! Não é um clima temperado. Por quê? Porque existem outros fatores para a definição de clima. E aí, a classificação de clima para as regiões brasileiras que está abaixo do Trópico de Capricórnio é subtropical, com o inverno um pouco mais rigoroso, com queda de temperatura e precipitação, né, que é mais comum na região sul do Brasil, com precipitação. Porque o inverno no Brasil, até mesmo no estado de São Paulo, é seco, com baixíssima precipitação. Quando eu falo precipitação, estou falando de chuva. E em alguns casos, quando ocorre precipitação com baixa temperatura, em vez de ser chuva, neve.
mas isso precisa de uma série de condições, né? Frio, umidade e a hora e o momento certo, mas assim, ainda é muito pouco a precipitação de neve no Brasil. É apenas na região sul e nas regiões mais frias e úmidas. Isso só nas áreas serranas, nos lugares de maiores altitudes da Serra Catarinense e Gaúcha, tá? Grande abraço, forte abraço, eu volto aí para falar um pouquinho mais sobre os climas brasileiros.